Amigos e camaradas, uma forte saudação a todos os presentes, aos trabalhadores e ao povo de Vila Franca de Xira. Estamos a menos de um mês das eleições para a Assembleia da República. Entramos na derradeira fase desta importante e decisiva batalha eleitoral para o futuro imediato do país e para a vida do nosso povo. Uma batalha onde a opção que está colocada é decidir entre avançar no que é preciso fazer pelo desenvolvimento do país e pelos direitos dos trabalhadores e do povo, dando mais força à CDU, para afirmar e concretizar uma política alternativa, ou então andar para trás, deixando o PS de mãos livres para praticar a velha política com ou sem PSD e CDS. Em 2015, travamos e vencemos com a luta dos trabalhadores e do povo e o decisivo contributo do PCP, uma dura batalha para pôr fim a uma violenta ofensiva contra os trabalhadores e as massas populares. Conseguiu-se derrotar esse governo de má memória do PSD e do CDS e travar a continuação de um brutal programa de agressão, exploração e empobrecimento nacional que PS, PSD e CDS tinham concertado com o FMI, a União Europeia e o BCE. Hoje precisamos de travar e vencer uma nova batalha, a da criação de condições para continuar a avançar e impedir que se volte para trás. É esse o grande desafio que temos pela frente e isso exige reforçar e reforçar bem a CDU. Por todo o país temos vindo a dar a conhecer as listas dos candidatos da CDU. Também já o fizemos no nosso Círculo Eleitoral de Lisboa. É uma lista de candidatos com uma profunda ligação à vida, aos movimentos dos trabalhadores e das populações nos mais diversos domínios. Sim, temos uma lista para servir os trabalhadores e as populações, tal como temos uma política com soluções e propostas para dar resposta aos problemas do Distrito de Lisboa e do país, e temos todo um trabalho realizado nesta legislatura, que agora acaba, que é uma razão de confiança acrescida na CDU. Nestes 4 anos, viu-se bem quem avançou com medidas e soluções para resolver os problemas dos trabalhadores e das populações. Foram os partidos que integram a CDU. Foram as forças da CDU, os seus deputados, que fizeram a diferença com a sua iniciativa, com a sua proposta, com a sua firme ação para repor direitos e rendimentos, mas também para garantir a consagração de novas conquistas. 4 anos que mostraram que valeu a pena a luta e a ação e a intervenção do PCP, do PEV, das forças da CDU. Não foram 4 anos fáceis. Foram 4 anos de ação e de luta. 4 anos que mostraram, logo no primeiro momento, quanto falsas eram as recorrentes campanhas que fazem crer que as eleições legislativas são para eleger primeiro-ministros ou que, o que é decisivo, seria saber qual o partido mais votado para governar, diminuindo e subalternizando o papel do deputado e da Assembleia da República, porque isso convém ao PS e ao PSD e à política do vir ao disco e toca ao mesmo. 2 falácias que caíram por terra nesta legislatura. Hoje, pela experiência vivida, muitos mais portugueses reconhecem e sabem que é da composição da Assembleia da República que dependem as soluções políticas e institucionais. E quanto importante é ter deputados vinculados e identificados com os interesses dos trabalhadores e do povo, como são os deputados da CDU. O balanço ao trabalho realizado nesta legislatura, por força da CDU, mostra uma intervenção sem paralelo. Muitas medidas que os trabalhadores e a maioria dos portugueses reconhecem como positivas têm a marca e a iniciativa e o voto dos partidos da CDU. Sim, foi das bancadas do PCP e do Partido Ecologista aos Verdes que surgiu a intensa atividade, também com propostas inovadoras na procura de solução a novos e velhos problemas. É vastíssimo o rol de medidas com a contribuição decisiva do PCP e do PEV. Medidas que vão dos salários aos feriados e subsídios de Natal repostos, ao desagravamento do IRS para salários mais baixos e intermédios, que vão da valorização das prestações sociais no desemprego,
na doença, no apoio às pessoas com deficiência, ao aumento do abono de família, à valorização das longas carreiras contributivas. Medidas que vão da garantia dos manuais escolares gratuitos, ao reforço da ação social escolar e à redução do valor das propinas, das taxas moderadoras, na saúde, à diminuição dos custos dos medicamentos. Medidas de descongelamento de carreiras e valorização remuneratória dos trabalhadores da administração pública, mas também outras como de combate à precariedade, a reposição das 35 horas. Medidas que permitiram concretizar a eliminação do pagamento especial por conta para pequenos e médios empresários, mas também a redução dos custos dos combustíveis para os agricultores e pescadores, a redução do IVA da restauração, entre muitas outras. Outras que não podem ser esquecidas, como a proposta de aumento extraordinário das reformas e pensões em 3 anos consecutivos, graças à decisiva intervenção e iniciativa das forças da CDU ou qualquer outra, muito importantes com consequência tão positiva na vida dos trabalhadores e do povo. O passo social intermodal, luta muito difícil e prolongada, luta que não terminou porque há muito para fazer neste domínio para assegurar o direito à mobilidade das populações. Sim, camaradas e amigos, tudo o que é avanço, tudo o que é medida positiva a favor dos trabalhadores e do povo tem a marca do PCP e do PEV, dos partidos da CDU. Avanços conquistados a pulso. E dizer-vos, camaradas, se repetimos esta longa lista, é para lembrar que quantos e quantos portugueses, com a vida infernizada pelo governo anterior, quando dia sim era mais um corte, era mais um congelamento, era mais um direito abatido, nós sempre dissemos que com a luta, com a nossa ação, era possível repor muitos desses direitos. A CDU tinha razão. Conseguimos, mesmo em relação a alguns que pareciam estar perdidos, recuperados e repostos para bem dos portugueses. Muito do que se conseguiu não estava no programa do PS e para avançar foi preciso ultrapassar muitas e fortes resistências. Nós estamos convictos que o povo do Distrito de Lisboa reconhecerá quão importante e útil tem sido o trabalho dos deputados da CDU. Avanços que mostraram a falência do discurso da catástrofe das forças do capital, quando afirmavam que o país mergulharia no caos com o aumento do salário mínimo, com o aumento das reformas, com a reposição dos direitos. Não só o país não mergulhou no caos, como foi a reposição de direitos e rendimentos que permitiu o crescimento económico e o crescimento do emprego. Um percurso de avanços que não se avalia apenas pelo valor do que se conquistou, mas pelo que significou de contenção na evolução de um inquietante trajeto de governação do país que há anos que se vinha impondo pela mão, ora do PS, ora do PSD e CDS, e que explica a existência de profundas desigualdades no país e os níveis elevados de exploração do trabalho em Portugal. Um preocupante trajeto de muitos e largos anos que temos que impedir que se retome. E nós sabemos quanto os grandes interesses apostam na mudança das circunstâncias para voltar ao rame-rame de sempre, com os trabalhadores e o povo a pagarem os desmandos do capital, as suas crises, a sua gula exploradora. Não se duvide, para avançar é preciso dar mais força à CDU. Só o reforço da CDU dá sólidas garantias da defesa de progressos alcançados. Ou a CDU tem força e o país avança, ou o caminho é andar para trás outra vez. E os riscos de andar para trás existem não apenas com o voto no PSD e no CDS, mas também com o voto no PS. Veja-se como hoje acenam com o espantalho de novas crises para justificar a recusa de medidas para resolver os problemas dos trabalhadores e das populações, e como dramatizam o discurso contra o perigo das exigências excessivas que põem em causa
a estabilidade. Aliás, ainda ontem, ouvíamos o Ministro das Finanças dizer que ao PS convinha a maioria absoluta para conseguir mais rápido os seus objetivos. Foi pena que não dissesse quais são esses objetivos. Aquilo que sabemos é que se o PS ficar com as mãos livres, muita matéria do que se avançou acabará por andar para trás e ser perdidos com o apoio do PSD e do CDS. Sabemos o que isto significa e o que querem. Manter a perspectiva avançada e os compromissos assumidos com Bruxelas de dar prioridade ao déficit e aos acelerados ritmos de pagamento da dívida, mesmo que isso signifique continuar a andar para trás na vida das pessoas e do país. É o discurso para travar aumentos dos salários e das pensões, continuar a sacrificar os serviços públicos, incluindo o Serviço Nacional de Saúde e os transportes. A verdade, camaradas e amigos, é que se o PS, PSD e CDS se conseguissem livrar das atuais circunstâncias e ficassem com as mãos livres, não hesitariam em retomar os seus caminhos de sempre. E os sinais são muitos. É ver a facilidade no abrir da bolsa dos dinheiros públicos para a banca, novas borlas fiscais para o grande capital. E é curioso em que, em relação aos direitos dos trabalhadores e do nosso povo, o Governo usa quase como uma guarda pretoriana no Ministério das Finanças para impor que se impeça de ir mais longe no processo de avanços e de direitos. Pois nós dizemos, gostam de dizer que têm as contas certas tão implacáveis para quem trabalha ou quem trabalhou, contas certas e mãos largas para a banca, para as PPPs, para o grande capital, aí nunca falta dinheiro, nem há dificuldades, como acontece recentemente com o novo banco. É ver a natureza das opções tomadas nas leis laborais do governo do PS recentemente aprovadas. Em relação à legislação laboral, impunha-se e impõe-se a revogação das normas que atacam os direitos dos trabalhadores. Mas, em vez disso, o governo do PS, com as suas opções de classe, ao serviço do capital, aprovou uma lei de alterações da legislação laboral em convergência com o PSD e o CDS, que não só manteve as normas gravosas existentes, como acrescentou outros, designadamente o alargamento do período experimental para 180 dias, abrindo uma nova porta para a generalização da precariedade. Sendo certo que os trabalhadores não vão desistir da luta pela revogação de tais normas, as que já lá estavam, nomeadamente as relativas à contratação coletiva e as que foram acrescentadas, daqui reafirmamos o compromisso de sempre do PCP com os trabalhadores e apelamos ao desenvolvimento da sua luta, que no dia 6 de outubro, nas eleições legislativas, exige o seu voto na CDU como a forma de luta mais eficaz para a defesa dos seus interesses e direitos, para no dia 7 de outubro estarmos em melhores condições de avançar e de travar todos aqueles que querem pôr os direitos e as condições de vida dos trabalhadores a andar para trás. Mas em melhores condições também para defender e fazer avançar o Serviço Nacional de Saúde, que amanhã, 15 de setembro, faz precisamente 40 anos que foi promulgada a lei do Serviço Nacional de Saúde. São 40 anos. São 40 anos a garantir o acesso aos cuidados de saúde a todos os portugueses, muitos dos quais nunca tinham sido vistos por um médico até 25 de abril de 74. Imaginar que em tão pouco tempo o país passava de uma situação em que os principais indicadores de saúde estavam ao nível do pior que existia na Europa para um patamar superior que levou a Organização Mundial de Saúde a considerar, no ano 2000, o Serviço Nacional de Saúde português o 12º melhor do mundo, tal como a evolução conseguida. Falamos nesta conquista de abril
com o orgulho que nos advém do facto de termos tido, na edificação do Serviço Nacional de Saúde, quer na fase anterior, quer após a sua implementação, o esforço, o empenhamento e a dedicação de centenas de comunistas. Pegando em dois dos principais indicadores de saúde, verifica-se que em 1974, em Portugal, a taxa da mortalidade infantil era de 39 para 1000 nascimentos. Em 2000 esse valor já tinha descido para 5 em 1000, enquanto que no mesmo período a esperança média de vida à nascença dos portugueses passou de 69 anos para 77,3 anos. Hoje estes valores já estão nos 3,2 em cada 1000 e mais de 81 anos, respectivamente, valores que colocam o nosso país ao nível do melhor que se verifica a nível mundial. Mas contra o Serviço Nacional de Saúde sempre estiveram e estão muitos dos interesses instalados na saúde que tudo têm feito para impedir a articulação e exploração das integrais potencialidades do SNS, parasitando, utilizando como instrumento de transferência de recursos públicos para a acumulação privada. Nos últimos 10 anos, particularmente com o início das PPPs, milhares de milhões de euros são transferidos para os grandes grupos privados, dinheiro que faz falta para o investimento no SNS. Hoje, perante as dificuldades sentidas no serviço público, provocada precisamente por aqueles que tudo têm feito para destruir o Serviço Nacional de Saúde, desvalorizando-o, diminuindo a sua capacidade na prestação de cuidados, substituindo por grandes grupos privados que parasitam o Serviço Nacional de Saúde, a partir da qual drenam milhares de milhões de euros anualmente. Os grupos privados aparecem diariamente na comunicação social a diabolizarem o Serviço Nacional de Saúde e a vender a alternativa da privatização das prestações de cuidados. Só a capacidade de resiliência do SNS, de que a intervenção e empenhada da grande maioria dos seus profissionais é a causa principal, tem permitido manter da prestação de cuidados, quer em quantidade, mas sobretudo em qualidade e segurança, que os grupos privados não podem oferecer, apesar da propaganda enganadora, por uma razão muito fácil de explicar. A aposta é que, enquanto o serviço público aposta sobretudo na melhoria da saúde dos portugueses, a lógica do privado é a exploração do negócio da doença dos portugueses com o objetivo do lucro. Ou seja, para nós, para a Constituição da República, a saúde é um direito dos portugueses. Para a direita, para os privados, deve ser área de negócio, explorando os efeitos da doença, mas nunca cuidando da verdadeira saúde dos portugueses. E por isso, 40 anos passados, camaradas e amigos, bem podíamos dizer que viva o Serviço Nacional de Saúde! E sabemos que não está tudo bem no Serviço Nacional de Saúde. E por isso temos avançado com um conjunto de propostas que garantam o reforço do financiamento do Serviço Nacional de Saúde, a garantia de médico e enfermeiro de família para todos, a garantia do acesso ao medicamento, a valorização dos seus profissionais no plano profissional e salarial, entre muitas outras, que a serem implementadas permitirão ultrapassar muitas das dificuldades hoje sentidas. Estimados amigos, camaradas, estamos ainda longe de ver resolvidos os problemas que nestes anos e anos de política de direita criaram e que a atual política governativa é incapaz de dar resposta. Portugal precisa de encetar um novo rumo com outra política, em ruptura com a política de direita, porque não há saída com tal política, seja pelas mãos do PSD e CDS, seja pelas mãos do PS. O país não está condenado a ser uma coitada dos grupos económicos das grandes multinacionais. Assumimos como questão decisiva para o país a necessidade de valorizar direitos e rendimentos dos trabalhadores, o aumento geral dos salários
incluindo o salário mínimo nacional para 850 euros, uma emergência nacional para uma mais justa distribuição da riqueza, para a dinamização da economia nacional, para fortalecer a segurança social e assegurar melhores pensões no futuro. E quando nós ouvimos o atual Primeiro-Ministro dizer que quer a curto prazo erradicar a pobreza, pois não sei qual é o caminho que vai tomar. Pode ser com alguns subsídios, pois nós consideramos a solução acertada, se quer cumprir esse compromisso, aumente os salários contra aqueles que muito ganham e a favor daqueles que trabalham empobrecendo. Esta é um desafio, uma proposta que temos no quadro da valorização dos salários. É preciso valorizar quem trabalha e quem trabalhou. É necessário garantir o aumento real das pensões com o mínimo de 40 euros ao longo da legislatura, assim como o direito à reforma por inteiro e sem penalizações dos trabalhadores com 40 anos de desconto e a reposição da idade da reforma aos 65 anos. É preciso avançar e queremos avançar decididamente com a nossa proposta de creches gratuitas para todas as crianças até aos 3 anos, assegurando soluções transitórias até à implementação de uma rede pública que garanta a cobertura integral do país. Avançar na ampliação da proteção social com o reforço do sistema de segurança social público, capaz de assegurar a universalização e majoração do abono de família e do reforço das prestações sociais. Queremos avançar na valorização e capacitação dos serviços públicos que precisam de mais meios e da contratação de milhares de profissionais. Queremos avançar na melhoria da capacidade e qualidade e da substituição do transporte individual pelo coletivo. É necessário um plano nacional de investimento no transporte público. É preciso avançar numa justa política fiscal. Eles andam aí à direita a falar sempre da carga fiscal, pois não existe um problema de carga fiscal. Pode até ser uma questão, mas o problema central não é da carga fiscal, é da justiça fiscal que temos de tratar, porque quem muito tem e muito ganha deve pagar mais, quem pouco tem e pouco ganha deve pagar menos. E este é um princípio da justiça fiscal que é necessário. Queremos um país a produzir e a produzir mais, sobretudo aquilo que hoje temos que importar. Se precisamos de alimentos, se precisamos de medicamentos, se precisamos de barcos e comboios para melhorar a vida das populações, o nosso caminho é o de produzir cá aquilo que querem que compremos lá fora. Queremos um país a avançar, onde o direito à habitação e à mobilidade não sejam esmagados pela lógica da especulação. Há uma resposta pública que tem de ser dada, dinamizando a construção da habitação pelo Estado e a reabilitação urbana. Queremos avançar na valorização da produção e fruição culturais, assumindo esse objetivo importante de alcançar 1% do orçamento do Estado para a cultura. Queremos que todos os jovens possam aceder aos mais altos graus de ensino, apostando na escola pública, reforçando a ação social escolar e pondo fim às propinas no ensino superior. Queremos um país a avançar, recuperando os instrumentos que estão hoje em mãos estrangeiras. Queremos recuperar para o país o que é do país, na banca, nos seguros, na energia, nas telecomunicações, nos aeroportos e autoestradas. Portugal tem que garantir a sua própria estratégia de desenvolvimento. Queremos avançar para uma política alternativa que assuma a necessidade de promover uma decidida viragem nas políticas ambientais e dizer: são importantes os atos simbólicos na defesa do ambiente. Valorizamos os movimentos que estão preocupados com a questão do ambiente. Mas existe um problema central que deve ser colocado. É que o capitalismo não é verde. O capitalismo vive da predação de recursos, vive da exploração de quem trabalha, nunca conseguirá dar uma contribuição para a melhoria do ambiente.
Queremos um Portugal com futuro e precisamos de uma política patriótica e de esquerda que o concretize. Uma política alternativa que não se submete nem à União Europeia nem ao euro, que assume o direito soberano do país a definir a sua própria política económica, orçamental e monetária. Uma política que quer renegociar a dívida e libertar recursos para o desenvolvimento do país. Foi com a luta dos trabalhadores e das populações e a intervenção e a ação das forças de CDU que se avançou. Será com a CDU reforçada que se avançará na solução dos problemas dos trabalhadores, do povo e do país. Camaradas e amigos, estamos neste combate eleitoral determinados a confirmar e alargar a nossa influência para crescer em votos e deputados, confiantes no trabalho realizado, no inquestionável papel desempenhado pelo PCP e pela CDU. Estamos nesta batalha eleitoral confiantes que todos os caminhos de reforço da CDU estão em aberto e vamos percorrer indo ao encontro dos portugueses, afirmando-lhe que não encontrarão com toda a certeza outra força política que dê maior garantia que a CDU para defender o que se conquistou. Sim, os caminhos estão abertos. Os caminhos estão abertos para a CDU. Naturalmente, muitas vezes olhamos para páginas e páginas, para notícias na televisão sobre sondagens, que até parece que hoje vivemos esta realidade. Os eleitores estão dispensados de votar. As sondagens decidem e votam, pois quem vota são os portugueses e não há vencedores antecipados, nem sondagens que dispensem esse exercício democrático do voto. Sim, camaradas e amigos, o voto seguro para concretizar uma verdadeira política de esquerda e assegurar salários e reformas dignas, direitos sociais eficientes, melhores condições de trabalho e de vida. O voto que pesa verdadeiramente para dar força a uma política patriótica e garantir que o país avança no combate às suas fragilidades e dependências. O voto para combater as causas do nosso atraso e afirmar o desenvolvimento soberano. Os trabalhadores e as massas populares sabem o que ganharam com a nossa iniciativa, com a ação da CDU. É agora a hora de aprofundar este caminho. As eleições de outubro são uma oportunidade para o reforço da CDU para o assegurar. A todos os que já alguma vez votaram na CDU, lhe lembremos que o seu voto na CDU nunca foi um voto traído. Foi sempre um voto respeitado, foi sempre um voto honrado. Quem votou na CDU há 4 anos só tem razão para ter orgulho na sua opção de voto. A todos os que tendo votado antes noutros partidos nos dão razão, a todos que reconhecem que a CDU faz falta à luta pelos direitos, a todos os que sabem que não somos iguais aos outros, a todos os que não confundem retórica e demagogia com a sincera e séria atitude em defesa dos trabalhadores, dos reformados, dos pequenos empresários, a todos lhe dizemos, confiem nesta força que pela sua proposta e projeto, prova da sua ação e coerência política, jamais trairá a sua confiança. Não hesitem, está nas vossas mãos e só nas vossas mãos, na vossa vontade de afirmar com o voto na CDU que é tempo de avançar. Estimados amigos, camaradas, estávamos a ouvir aqui a responsável por este comício, da direção deste comício, e dizia que tinha ido pela primeira vez à festa do Avante e que vinha fascinada. Pois, tem razão, é fascinante. Aquela grande festa de 1000 espelhos, uma festa que, para além da dimensão política e cultural, tem outra dimensão, a dimensão da esperança, da confiança, dos valores da humanidade, da paz, da solidariedade. De facto, uma festa que nos deu confiança. Pois então, camaradas, que se a tomaram essa confiança, deem essa confiança novamente à CDU. Trabalhem, sintam-se candidatos, cada um de nós, candidatos para esta batalha tão importante que vai determinar muito da vida dos portugueses. Confiança, confiança, confiança é a palavra de ordem que nos espera nesta batalha que aí vem. Viva a CDU!